Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? Eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu-lhe, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai,
por esta noite maravilhosa, te agradecemos por estar em família, te agradecemos por cada um aqui, por cada família aqui representada, Senhor, e sabemos que essa é mais uma noite gloriosa na sua presença. Que o Senhor cresça a cada dia em nós, e que nós possamos diminuir, e que a tua palavra, como uma espada, possa dividir o que é alma e o que é espírito, e nos levar todos os dias ao propósito e a fazer a tua vontade. Que cale o homem e fale sempre o teu Santo Espírito, e seja tudo, Pai, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, como eu disse, é uma alegria muito grande e uma grande responsabilidade também ser usado pelo Senhor aqui essa noite. E nada melhor do que compartilhar uma palavra que fala a respeito de mesa, porque na verdade nós estamos em família, e quando Jesus institui a ceia, a noite antes, na mesma noite que foi traído, ele institui a ceia, e ele compartilha com seus apóstolos aquilo que haveria de acontecer com ele. Como em outras vezes, fala da profecia que o Filho do Homem viria, seria preso, humilhado, julgado, condenado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Meus irmãos, e esse final, esse ressuscitaria, é algo que faz a diferença, é algo que nós estamos aqui essa noite por isso, porque Jesus, ele falava que se uma semente, ao cair no solo, se ela não morresse, ela ficaria só, mas se ela morresse, então essa semente daria muitos frutos. E foi em função disso, meus irmãos, foi em função de homens que renunciaram à sua vontade, homens que verdadeiramente morreram para si, homens verdadeiramente que guardaram o Evangelho e as palavras de Jesus no coração. Foi por isso então que o Evangelho chegou até nós, por isso que nós temos acesso ao Pai, e isso precisa continuar. Por isso Jesus estava ali preparando os seus discípulos, e na verdade a palavra do Senhor quer nos preparar para um legado, para tocar essa e as futuras gerações, meus irmãos. Essa é a responsabilidade e ao mesmo tempo o privilégio de nós, como discípulos do Senhor. Você crê nisso? Você recebe? É para mim e para você, meus irmãos. Somos filhos amados do Senhor, mas fomos chamados também para um grande propósito. Por isso que a mensagem dessa noite, o título é A Mesa que nos conduz ao propósito. Jesus ali naquela mesa, então, ele estabelece uma aliança eterna, e a aliança com Deus nos torna seguros, porque não é simplesmente um contrato, que se uma das partes desistir, você pode anular esse contrato, mas não, de Deus para conosco, é uma aliança eterna, uma aliança de fidelidade que nos dá segurança para colocar os nossos pés firmes na rocha que é o Senhor. E por isso a igreja, a estrutura dela é na rocha. Por isso a nossa vida, por isso tudo o que fazemos, todos os nossos planos e projetos, precisam estar alicerçados na rocha que é o Senhor. E isso ele apresenta, meus irmãos, ele apresenta naquela noite. Olha o amor do Senhor para conosco e para todos aqueles que estavam com ele. E na verdade, o amor do Senhor para com o mundo, na noite em que ele seria traído, e ele chama aquele que o traiu de amigo,
Sabe por quê, meus irmãos? Quem nos leva ao propósito são os nossos verdadeiros amigos. Por isso, muitas vezes, se alguém bater no seu ombro, te elogiar por aquilo que você faz, mas se o que você estiver fazendo não estiver de acordo com a palavra de Deus, e nem com aquilo que vai te levar ao propósito, cuidado. Valorize aqueles que falam com você, que tentam te atentar, que tentam abrir os seus olhos, que tentam chamar a sua atenção para alguma coisa em amor, porque nós precisamos de caminhar todos os dias rumo ao propósito do Senhor. E qual é esse propósito, meus irmãos? Esse propósito é a comunhão da mesa. É a comunhão da mesa. E por isso, duas perguntas para nós. Será que entendemos o verdadeiro sentido e o significado da mesa, da comunhão? E será que entendemos a comunhão como parte essencial na nossa vida cristã? Ou algo relativo, ou até mesmo intuitivo? Quando der eu estarei junto com os irmãos. Quando der eu vou à igreja. Quando der eu participo de alguma célula. Quando der. Não, meus irmãos, quero te dizer que para nós, a comunhão, a nossa vida em comunhão, é essencial. É essencial. Sabe por que é essencial? Porque no partir do pão, retratamos a expressão exata e visível de quem Deus é. E essa é a forma de revelar Deus às pessoas, à sociedade. É no partir do pão. É no comunicar as virtudes que Deus colocou em mim e em você. Em Efésios 4:13, diz que até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que é o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o que Deus quer para nós é essa plenitude, é estarmos completos, porque Cristo em nós é a esperança da glória, meus irmãos. Não somos nós, mas é Cristo em nós, Cristo que está sendo formado. No dia que nós recebemos Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele está sendo formado, e é necessário, é preciso, que nós possamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer, e aonde o Senhor quer nos levar. E com certeza, é um lugar de maturidade, um lugar de crescimento e de plenitude. Mais do que ser reconhecido por nós, pela sua igreja, Deus quer ser conhecido. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a reconhecer quem somos. Porque nós somos imagem e semelhança dEle. E aí nós temos a nossa identidade nele. E isso faz a diferença na nossa vida cristã, porque aí tem um sentido, aí eu sei quem eu sou, aí eu não vou mais andar de cabeça baixa, eu não vou mais correr atrás das bênçãos, não, as bênçãos vão me alcançar, porque todas elas já estão servidas nas regiões celestes, basta que eu me posicione como um verdadeiro filho de Deus, como um verdadeiro discípulo, e caminhe sempre rumo ao propósito. Porque na verdade, o Senhor vai ser reconhecido, ou vai ser conhecido, nas nossas relações humanas afetivas, onde o compromisso nosso é ser um homem e uma mulher espiritual, que não negocia princípios, mas também homens e mulheres que na carne experimentam a vontade do Senhor, que subjugam a nossa vontade, que deixa com que o Espírito domine o homem espiritual e o homem natural, refletindo o Senhor nos nossos relacionamentos, porque o compromisso é ser verdadeiro e transparente, como uma carta lida, para que o Pai seja revelado através de nós, meus irmãos. Mas muitas vezes,
a nossa expectativa em Deus está um pouco equivocada. Pela forma com que conceituamos salvação e reino de Deus, muitas vezes nós temos uma visão distorcida, focando naquilo que são as nossas necessidades e os nossos interesses. Muitas vezes a gente se torna egoísta, a gente se torna egocêntrico, a gente coloca as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dificuldades em primeiro lugar, e muitas vezes se esquece de olhar para o lado. Com certeza, se olharmos para o lado, terá alguém que precisa mais que nós, terá alguém que precisa do nosso apoio, do nosso abraço, da nossa palavra, da nossa força, porque a palavra de Deus, o próprio Senhor diz a Paulo: é na sua fraqueza que o meu poder é aperfeiçoado. Então, quando nós estivermos passando algum problema, alguma dificuldade, é aí, meus irmãos, que somos fortalecidos pelo Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Meus irmãos, e esses dois discípulos, aliás, esses dois homens, eles não estavam entre os 12, mas com certeza eles estavam ali entre os 70, que ouviam o Senhor, mas na verdade eles escutavam, mas não ouviam. Por quê? Porque a expectativa deles era que eles imaginavam que, a chegar em Jerusalém, naquela festa da Páscoa, o reino de Deus estaria implantado, que todos entenderiam que o Messias, o Emanuel, havia chegado, que os olhos do povo se iluminariam, e uma nova ordem de coisas se estabeleceria, mas ao contrário das suas expectativas, mas alinhado com o propósito e a vontade maior do Senhor. Aconteceu aquilo que era a vontade do Pai, porque o próprio Deus é que entregou o seu Filho, para que Israel, não somente Israel, mas nós todos, fôssemos remidos pelo seu sangue. Meus irmãos, e com esse acontecimento, com a crucificação de Jesus, muitos discípulos naufragaram na fé, uns fugiram, outros se esconderam, outros se calaram, e esses dois caminhavam para Emaús, certos de que deixaram tudo por uma grande causa, e que tudo acabara de uma forma melancólica e definitiva, trágica. Por isso, caminhavam em contramão ao propósito de Deus, tristes, abatidos, se sentindo órfãos. Esqueceram daquilo que Jesus falou, porque o próprio Deus, o próprio Senhor, disse que não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Consolador, e disse também que era para que eles ficassem em Jerusalém, permanecessem ali, até descer sobre eles o Espírito Santo, que os habilitaria com poder para ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e por toda a terra. E essa é a comissão com que Ele nos deu. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso encargo, meus irmãos. Você tem noção disso? Da responsabilidade e do privilégio de sermos portadores das boas novas de Jesus. Mas muitas vezes em nossa vida nós nos encontramos da mesma forma que esses dois homens, que esses dois discípulos, machucados e frustrados. Muitas vezes diante do Senhor ressuscitado, nós nos tornamos insensíveis ao seu toque, à sua voz, pelas circunstâncias que a gente vive. A nossa fé muitas vezes é abalada, e não conseguimos usufruir do encontro com o Senhor ressuscitado. E Jesus, ao interpelá-los, ele pergunta, ele começa um bate-papo com aqueles
2 homens. E ao ver que realmente eles estavam cegos, eles não entenderam a vontade maior do Pai, Jesus então os chama de nécios e tardos de coração, que no grego significa embotados de percepção e atrasados em seus sentimentos. Na verdade, meus irmãos, eles não encontraram um sincronismo entre a emoção e a história na sua cronologia. A história os colocava no domingo da ressurreição, e a sua alma, ferida, machucada, ainda estava na sexta-feira da crucificação. Apesar de ser domingo da ressurreição, a alma ainda estava vítima do atraso das circunstâncias, ficando cativos às suas interpretações do evento que acontecera. E para eles tinha tudo acabado. Aquele grande projeto, todas as suas fichas apostadas naquele grande plano do coração, eles achavam que tinha tido um fim. Similar a esses 2 discípulos, nós precisamos de ter cuidado, porque muitas vezes a dor e a frustração faz com que não consigamos acompanhar o ritmo da ação de Deus em nossas vidas, em nossa história. E muitas vezes nos tornamos prisioneiros de acontecimentos que nos feriram e que marcaram as nossas vidas de forma destrutiva. Emaús tem a ver conosco, com cada um de nós. O que acontece ali, nessa passagem, ela é pedagógica para as nossas vidas e para os nossos dias. Porque é uma realidade com extrema frequência, a nossa alma se atrasa em relação às ações de Deus em nossa vida. Deus tenta nos trazer a realidade, nos tirar de um lugar de sofrimento, de tristeza, mas muitas vezes nós teimamos em permanecer solidários à nossa própria miséria, e não saímos do lugar, meus irmãos. Muitas vezes ficamos lambendo a nossa ferida com dó de nós mesmos, e nos mantemos leais com as tragédias do passado, com as perdas, com os lutos, com os relacionamentos quebrados, com palavras que nos feriram, traições, e o nosso coração ele fica contagiado pelas amarguras, pelos ressentimentos, e aí vai nos tornando inconstantes, insensíveis, críticos, amargos, e aí não conseguimos ver a ação de Deus, e achamos que tudo acabou, mas que na verdade existe um plano maior do Senhor em tudo isso. Há um propósito maior do Senhor em tudo isso. Porque, meus irmãos, todo deserto não é para que a gente estabeleça morada nele, mas é para que a gente aprenda, para que a gente seja fortalecido, e para que a gente saia de lá certos que o Senhor é por nós, dependentes do Senhor. É isso que o Senhor quer fazer com que nós estejamos, dependentes dEle todos os dias. E talvez, meus irmãos, no nosso meio aqui essa noite, possam ter pessoas que estão sofrendo da síndrome, vamos dizer assim, de Emaús, presas ao passado, como um dia eu estive, se vestiu de luto, e se nega a substituir essa roupa por vestes de alegria, tocado por uma tragédia, abandonado numa relação, em relacionamentos quebrados, em palavras que o paralisam, baixa autoestima, se sentindo inferior às pessoas, incapaz de achar que será feliz, cansado da vida, pensando em desistir,
Talvez você esteja assim essa noite. Mas o Senhor, aquele mesmo que interpela aqueles discípulos, Ele está aqui. E se você crê, eu te convido a fechar os seus olhos, que num momento profético agora, e eu creio, que da mesma forma que Ele abriu os olhos daqueles discípulos, Ele pode tocar a sua vida e transformá-la. Ele pode tocar a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Mas o próprio Jesus, Ele pergunta a vocês, Ele pergunta a nós aqui essa noite: o que aconteceu? Conta para mim. Mas não com a notícia de sexta-feira, guardado na crucificação, mas certos e com a alma atualizada e sincronizada com o domingo da ressurreição, em que o Senhor está vivo, em que Ele tem todo o poder para te libertar, para tocar, para te transformar, para te curar. Ainda com seus olhos fechados, creia que o Senhor está aqui. Porque na verdade, meus irmãos, a pedra foi removida de dentro para fora, e a tumba se abriu, e Ele venceu a morte, e saiu ressuscitado dentre os mortos, como as primícias dos que dormem. E Ele está aqui, para libertar, para restaurar as suas feridas. Abra o seu coração. Só tem algo na sua vida que Deus não pode ter se você não abrir, que é o seu coração. Abra o seu coração e creia que Ele quer te tocar, que Ele quer tirar toda a dor, toda a rejeição, toda a tristeza. Vai apresentando para o Senhor o seu coração, vai abrindo para Ele o seu coração. Toda angústia que talvez você carrega, toda amargura, toda dificuldade de perdoar, pelas decepções, pelas marcas causadas pelo abandono, pelo abuso, pelo desprezo, complexos, medo, luto, frustrações, traições. Apresenta para o Senhor o seu coração, deixa Ele tocar, que agindo o Senhor, quem impedirá? Deixa Jesus tocar. Jesus quer trocar com você o seu fardo, tirar esse fardo pesado que você tem carregado nas costas, e substituir pelo dele, que é leve e suave. A última notícia, e que nos dá sentido para a nossa fé, que nos impulsiona a crer no amanhã, é que Ele ressuscitou. E aí, meus irmãos, o choro pode durar até uma noite, mas Ele é a alegria. Ele é a alegria que vem ao amanhecer, é o regozijo, as realizações de sonhos, a restauração de relacionamentos. Meus irmãos, sonhos que por muito tempo ficaram enterrados, o Senhor quer desenterrar aqui essa noite. Apresenta para Ele o seu coração, deixa Ele agir, deixa Ele fazer, deixa o Espírito Santo tocar, fazer uma faxina no seu coração. Só Ele pode, mas depende de você deixar e apresentar. Meus irmãos, nós necessitamos alinhar o nosso sentimento com a fé. Caso contrário, a fé nos abre portas para vitórias e para conquistas, mas o sentimento preso ao passado nos impede de tomar posse de tudo aquilo que Deus está fazendo por nós hoje. E um testemunho ao meu respeito: há 4 meses atrás, veio uma má notícia, veio
a notícia em que o diagnóstico que eu estava com câncer de próstata. Logicamente, é assustador, mesmo porque eu perdi a minha mãe com câncer. E o primeiro momento, a alma, a carne, ela começa a gritar, começa a se entristecer. Mas Deus é tão maravilhoso, que eu tive um sonho, algo sobrenatural, que eu tive alguns pontuais na minha vida, em momentos assim cruciais, em que o Senhor falou comigo, e dessa vez não foi diferente. Um sonho em que Ele fala para mim e relata, para ser mais breve, a respeito do Salmo 30, para que eu exaltasse o Senhor, agradecesse a Ele, por não descer a cova, agradecesse a Ele que o choro poderia durar uma noite, mas que a alegria viria ao amanhecer, que eu agradecesse a Ele, que Ele estava trocando as vestes de choro, de pranto, por vestes de alegria. E Ele dizia para mim: pode aquele que desce a cova me adorar, pode o pó me louvar. E o recado que Deus claramente me deu, antes da cirurgia, foi: você está curado. E enquanto eu te der vida e saúde, fala do meu amor, me louve, me adore, fale, me louve, fale aquilo que eu fiz na sua vida, compartilhe. E Deus é maravilhoso, meus irmãos, porque a palavra do Senhor em Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Eu quero te dizer, meus irmãos, eu quero te dizer que Deus, Ele não está indiferente aos nossos problemas, às nossas dores, às nossas dificuldades, mas tudo há um propósito em nossas vidas, tudo, meus irmãos, e Ele quer nos levar a um lugar de dependência nele, Ele quer nos levar para um lugar de confiar nele 100%, para que a nossa fé não seja abalada. Por isso nós precisamos de lembrarmos sempre da mesa, da comunhão, daquilo que Ele falou na mesa, que Ele estabelece uma aliança eterna, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a presença do Senhor é real na minha vida, na sua vida. Quando aparecer um problema, uma dificuldade, uma má notícia, apresenta para esse problema o seu Deus, e descanse o seu coração. Faça aquilo que está no seu alcance e descanse nele, que mais Ele fará. Meus irmãos, e nesses momentos, nós percebemos o que realmente tem valor. E o que tem valor maior para nós e para o Senhor? Vidas. O que deve ter maior valor para nós? Família. E não somente a nossa família, mas a família espiritual. Nós precisamos de amar os nossos irmãos, nós precisamos de olhar os nossos irmãos com o olhar de Jesus, com misericórdia, com piedade, nos colocar no lugar do outro. E eu tenho uma professora em casa, que é minha esposa, mulher mais linda do mundo. Ela me ensina todos os dias, porque ela se coloca no lugar dos outros com uma facilidade, meus irmãos. Eu creio que isso é dom, e eu aprendo com ela todos os dias. Nós precisamos de ter o coração sensível, nós precisamos de deixar o amor de Cristo inundar a nossa vida. Nós não podemos caminhar insensíveis, nós não podemos achar que o mundo se resume à minha necessidade, ao meu umbigo. Eu não posso me colocar no centro. Meus irmãos, quem precisa estar no centro é o Senhor.
É o Senhor que precisa estar no centro da nossa vida. E se Ele estiver no centro, no lugar mais alto do nosso coração, nós vamos ter os nossos relacionamentos todos bem-sucedidos. Porque aí, como eu amo o Senhor, eu vou amar o meu irmão, eu vou amar a minha esposa, eu vou amar os meus filhos, eu vou saber valorizar as pessoas. Não espere um diagnóstico, não espere uma má notícia para se posicionar como uma casa sacerdotal, para buscar a Deus com toda a sua força e com todo o seu entendimento. É hoje e agora. Meus irmãos, Jesus está ali com aqueles dois homens, Ele interpela aqueles dois homens. Imagine o Senhor ressurreto, imagina, pastor Carlos, o Senhor, numa pregação expositiva, de Moisés até os profetas, o próprio Jesus, ressurreto, ministrando ao coração daqueles dois homens, e mesmo assim, os olhos deles não se abriram. Sabe como que os olhos deles se abriram? Ao sentar à mesa e ao partir o pão. Isso fala muito comigo, com você. O que é sentar à mesa e partir o pão? E aí eu vou dar um testemunho, um exemplo, do nosso irmão Rogério. Algo simples, mas para ele muito importante, para nós aprendermos também com a vida dele. Ele foi acometido de uma enfermidade com as pedras nos rins, ficou um tempo no ar e foi transferido para a UFO. E lá, a carne dele começou a gritar, né, Rogério? Porque ele tem um salão, cortar cabelos, fazer barba, e é o sustento dele. Estava fechado enquanto ele estava ali, aguardando a cirurgia. E Deus usou a vida do Rogério, em meio àquelas dificuldades. Ele partiu o pão, assim como Jesus abriu os olhos daqueles discípulos. Rogério foi usado ali na faculdade, na universidade, na UFO, no hospital, para aquilo que Deus colocou na vida dele como dom, como talento. E aqueles que estavam ali próximo dele no corredor, ele começou a falar de Jesus para eles, e se colocou à disposição e cortou o cabelo deles. Meus irmãos, algo simples, mas profundo, como é o Evangelho. O Evangelho não é nada mirabolante, não. É algo simples e profundo, porque o amor é simples, o Evangelho é simples, mas é profundo. E eu creio que com a atitude dele, com aqueles homens, ele jogou uma semente ali, uma semente do reino, algo que vai frutificar para a glória de Jesus. Meus irmãos, é simples. O que você tem, eu tenho certeza que Deus colocou talentos e dons na sua vida, mas não é para você ser uma lagoa, é para você ser um rio, é para você tocar na vida de pessoas e ser usado por Ele, independente das circunstâncias. Rogério estava com dor, Rogério estava aguardando uma cirurgia, e ele se dispôs a fazer a vontade do Senhor. Ele não perdeu tempo ali, e esse é o chamado para nós. Com Jesus ressurreto, eles retomam então ao propósito. Eles voltam para Jerusalém naquela mesma noite. Homens que vieram decepcionados, com medo, voltam então com o coração jubiloso, corações ardentes pela comunhão com Cristo vivo. Acabou a frieza espiritual, alegraram-se de estar na casa de Deus. Meus irmãos, andar com Jesus para nós precisa ser o sentido da nossa vida. Eles retornam a Jerusalém para anunciar a ressurreição de Jesus e o seu encontro com Ele. Voltam ao convívio dos seus pares, os outros discípulos, e aguardam juntos a promessa
que seriam revestidos de poder para ser suas testemunhas. É essa, meus irmãos, a igreja relevante, a igreja que toca, a igreja que impacta vidas, a igreja que atrai as pessoas para Cristo ressuscitado, aquele que não tem nada que Ele não possa fazer. E 3 perguntas, para que nós possamos guardar no nosso coração e responder durante a semana, deixar com que essa pergunta possa extrair de nós algo importante, que vai fazer diferença. Qual o impacto da ressurreição de Cristo nas nossas vidas? Qual o impacto, meus irmãos? Aqueles homens, o impacto foi abrir os olhos, voltar ao propósito e entender o verdadeiro sentido da mesa. E para nós, qual o impacto? O que a mesa da comunhão fala conosco. E aí a mesa, dentro da sua casa, no seio da sua família, a mesa na igreja, junto com os irmãos, todas as coisas, todos os maiores problemas são resolvidos na mesa. Meus irmãos, Jesus institui a mesa para preparar os discípulos para a cruz. Eles não entenderam, e depois da sua ressurreição, Ele os chama novamente para a mesa, porque é na mesa, é no partir do pão que nós vamos entender. Comece a sentar na mesa, a compartilhar a mesa na sua casa, na sua família, com as pessoas. A mesa não necessariamente não precisa ser uma mesa de alvenaria. A mesa pode ser num carro, dentro de um carro, com um amigo, com um colega, no local de trabalho, numa faculdade. Ali é a sua mesa, para você partir o pão e compartilhar. E a pergunta é, a terceira: tenho comido primeiro ou tenho repartido em amor primeiro? Essas 3 perguntas, meus irmãos, são latentes. Gostaria que você guardasse no seu coração durante essa semana, e eu também, para que o Senhor extraia de nós o melhor, que nós possamos realmente entender o verdadeiro sentido da mesa. Amém? Glória a Deus. Te convido a ficar de